Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira, estamos com vocês para mais um pedacinho da Torá, para estudarmos mais um pedacinho da Torá. Eu sou o Renato de Prinzo e tenho o prazer, o privilégio de trazer esses estudos para você, estudos que a gente faz já há algum tempo, trazendo alguns assuntos relacionados à Torá, mas que não estão escritos na Torá, que a gente procura trazer mais informações para que você possa aumentar o teu conhecimento, aumentar o teu intervalo de estudos, que vai te trazer mais e mais entendimento da Torá, para te auxiliar no estudo desse texto tão complexo, tão completo, tão importante que é a Torá. Então, no estudo de números, os números que estão trazidos na Torá, a gente aprende aí várias relações e aí passa a entender um pouquinho por que alguns números estão apresentados na Torá, por que a Escritura traz uma divisão conforme aquela que é obtida pelo cânon, o judaico, pelo cânon cristão. Nós temos aí algumas diferenças, mas há um consenso dos livros que compõem toda a Escritura, como nós já vimos aí um pouquinho no último estudo. Então abre o teu coração para que a gente possa avançar mais um pouquinho nesse estudo que eu trouxe para vocês, que é justamente a assinatura de Elohim em vários textos da Torá. Nós já vimos, no estudo passado, nós já vimos aí essa assinatura aparecendo no primeiro verso, nas datas que são apresentadas do Mabul. Nós já vimos também na divisão dos livros da Torá, nós já vimos também na velocidade da luz, a luz que foi criada aí ainda no primeiro dia, a primeira criação do Eterno pela sua voz, pela sua palavra, quando o Eterno diz Vayehi-or, Yehi-or, Vayehi-or. Então nós temos aí em vários trechos da Torá, em vários estudos da Torá, em várias formas de se ver a Torá, nós vemos essa assinatura de Elohim, a assinatura do Criador. Então, hoje eu quero trazer mais algumas para a gente finalizar. Isso não quer dizer que eu estou esgotando o assunto, você pode até aprofundar esse estudo e descobrir muito mais, porque a Torá ela nos permite sempre aprofundar um pouquinho mais, sempre aprofundar e descobrir novos e novos ensinamentos. Então vamos aí àquela divisão que fizemos pelo cânon. Esse cânon aqui é o cânon judaico, a distribuição dos livros do Tanar e depois os livros do Tanar, que são os 5 primeiros, os livros da Torá, depois os profetas, que vai aqui até Malaquias, Malachi, depois os escritos, que vão até Divrei Hayamim Bet, ou seja, as crônicas, crônicas que são, diríamos assim, um diário do período de reis, o que cada rei fez, o que cada rei deixou de fazer, para que você tenha aí um resumão de tudo que aconteceu aí nesse período em que Israel decidiu por ter reis e o Eterno permitiu. E depois nós temos os escritos nazarenos que começam com Matitiarro e vão até Risaion, o Apocalipse. Essa outra divisão aqui é uma classificação por assunto. Então nós temos aqui os 5 primeiros livros, que são os livros do ensino, os livros base, os livros que são o ensinamento que o Eterno nos passou diretamente. Depois nós temos livros históricos, que começam com Yehoshua, na sua entrada na Terra Prometida. Depois Juízes, o livro de Ruth, que vem a ser a mãe de Oved, que depois tem o filho Ishai, e depois tem
o filho chamado Davi, e Shai é o pai de Davi, que vem a ser Davi Amélio, o rei Davi, e nós terminamos essa parte de história com o livro de Esther. Então nós temos aqui, né, alguns livros marcados. Nós temos aqui Yehoshua, Josué, um livro que nós estamos estudando nesse momento aqui no canal Techuvá Total com Moré, Marcos Felipe, às terças-feiras, no momento do hebraico. Então nós estamos estudando aí alguns trechos desse livro com a explicação da gramática, com a explicação da formação das palavras. Nós temos também um outro estudo fantástico levado às quartas-feiras pelo Moré Haimson, né, que é Masei Ashelichim, né, que são os atos dos emissários, os atos, ó, em físico sempre fala átomo, em vez de falar ato, né? Ato dos emissários, que são aqueles que seguiam Yeshua, seus Talmidim, que passam a ser os seus Shelichim, né? ou traduzido como apóstolos, passam a fazer, passam a transmitir, né, o ensinamento da Torá conforme Yeshua lhes ensinou, conforme Yeshua apresentou para ele a forma de estudar e praticar a Torá. E nós temos um estudo que já está aqui no canal, disponível na playlist Risaion, ou Apocalipse, né? Você tem aí todo o estudo desse livro fantástico, que é o último livro da Torá, que é o Apocalipse, que muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas começam a ler a Escritura por esse livro, e aí perde o entendimento de todos os 65 livros anteriores, porque começam pelo fim, não sabem do que está se falando, começam a ter a sua imaginação aí perturbada, a sua imaginação desvirtuada, porque não sabem exatamente, né, do que se está falando. Então, nós vamos usar essa classificação aqui, essa classificação por assunto, para os estudos, né, que traremos hoje. Então eu quero trazer para vocês, por exemplo, os 1189 capítulos da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e 1189 capítulos, conforme uma divisão que foi feita na Idade Média para facilitar, né, encontrar um assunto dentro da Escritura. Então, os livros foram divididos em capítulos e posteriormente em versículos ou versos, como a gente costuma dizer aqui no canal. Então vamos associar aqui os 1189 com o primeiro Bereshit 1, o segundo Bereshit 2, e aí a gente vai até Bereshit 50, que são 50 capítulos em Bereshit, depois Shemot, que vai de 1 a 40 capítulos, Vaikra, que vai de 1 a 27, Bamidbar, que vai até 36, e depois o livro Devarim. Então aqui nós temos o primeiro livro, que é o capítulo inicial, Bereshit 1. Capítulo 1 de Bereshit seria o primeiro número. Então nós temos aqui, então, Devarim, indo até o número 34. Depois nós continuamos com o livro de Yehoshua, Shoftim, Ruth, né? E todos os livros, e aí nós vamos chegar, né? Nós vamos chegar no livro central. Qual é o livro central dessa distribuição de livros aqui, de capítulos, né? Qual é o capítulo central? Justamente o capítulo 595, né? O livro de o número 595 dos 1189, a metade de 1189 é 594,5. Então a gente arredondou para cima aqui, que deu o livro de Terrilim, Salmos, né? O Salmo 117, capítulo 117 de Terrilim. Terrilim tem 150 capítulos, né? Como você pode ver aqui, Terrilim tem 150 capítulos, né? Então Terrilim é o livro que tem mais capítulos em toda a Torá. E aí nós continuamos, né? Nós continuamos até o número 1189, que é justamente o livro de Risaion.
Esse, então, é o último capítulo, o capítulo final da Torá, que é o capítulo de número 22 de Risaion. Então, não sei se você já tinha percebido, mas o livro de Risaion tem 22 capítulos, né? Um para cada letra, digamos assim, um para cada letra do Aleph Beit. Isso dá margem a muita mística, né? A Kabbalah usa muito esse número, usa muito esse estudo de Risaion com 22 letras, e daí surge a história de que isso deu origem também ao baralho de tarô, enfim, tem muita mística que é retirada do estudo da Torá, né, para aqueles que têm outros interesses que não estudam, né, o estudo da mensagem do Eterno, o ensinamento do Eterno. Então nós vemos aí que o primeiro capítulo, o capítulo 595 e o 1189 estão associados com alguns livros, né? O primeiro livro, Bereshit, o primeiro capítulo o livro de Bereshit, a porção Bereshit. Depois nós temos o 595 associado com o 19º livro, o livro de Tehilim, livro de Salmos, e o 1189 com o livro de Risaion, a Revelações ou Apocalipse, né? Como é a tradução do nome Risaion para o grego, né? de onde foi traduzido depois para as outras línguas, as línguas latinas, que é o 66º livro, o último livro da Escritura. Então, se a gente pegar esses números, 1, 19 e 66, você já sabe que número vai dar, né? 1 mais 19 dá 20, mais 66 dá justamente 86, né? 86, que é a gemátria do nome Elohim. Então nós temos aqui, né, essa divisão dos livros, dos 66 livros. Você vê, se tiver 65, se tiver 67, a gente já não teria, né, esse número. Então essa divisão em 66 livros não foi da cabeça do ser humano, não foi o homem que definiu isso. Não, vou colocar 66 livros na Escritura, que está muito bom, Tov Meod, mas quem colocou isso, Tov Meod, foi o Eterno, nosso Criador, foi Adonai Elohim que fez essa divisão, né? Então isso é realmente uma coisa, né, espantosa. A gente se espanta com tantas coincidências que aparecem no estudo da Escritura, principalmente quando a gente começa a aprofundar nesse estudo do Sod, né, dos números que estão por trás, né. Isso aqui é só um exemplo, estamos apenas arranhando um pouquinho, né, da estrutura do Sod, do que a Torá pode nos trazer. E ela vai nos trazer muitos ensinamentos, né, que é só você começar a estudar, aprofundar os teus estudos, que você vai aprender muito mais, né? E agora nós vamos a esse número, esse belíssimo número que é trazido lá no primeiro verso da Torá, né? Digamos assim, o Eterno criou o mundo com esses dois números, o 3 e o 7, né? Eles têm características muito especiais, e o Eterno usou esses números para toda a criação. Esses dois números, o número X, que nós estudamos há algum tempo atrás, né, e o número Y, 73, que é o oposto a X, né, que nós já discutimos um pouquinho antes, eles formam o número 2701, que é a gemátria do primeiro verso da Torá, a criação dos céus e da terra. E esse número 37 você pode decompor no número 3, né, que tem um significado muito importante, como nós já estudamos anteriormente, e está na cabeça de todas as pessoas, e o número 7, o número da plenitude, né, o número da plenitude, os 7 dias da criação, o dia que o Eterno descansou de toda a obra que se propusera a fazer. Então é nesse momento que o Eterno descansa, para que o ser humano possa, então, iniciar as suas atividades. E ele nos pede que lembremos desse sétimo dia justamente para isso, né,
para trazer a nossa memória, para trazer ao nosso coração toda a criação que ele fez naqueles 6 dias anteriores ao Shabat, né? Então nós temos aqui, né, um número que tem bastante significado, a plenitude, o Shalom, né? E se nós somarmos o 3 e o 7, nós temos o 10. O 10 é o número de vezes que o Eterno fala Vaiomer Elohim Yehiô Vayehiô. E aí o Eterno fala 10 vezes para que tudo seja criado após a criação, né? Após aquele momento que ele criou os céus e a terra e separou as águas e todo aquele começo que nós estudamos já em Bereshit. E são 10 também as maravilhosas palavras que o Eterno nos deu no Sinai e que dirigem, né, ou deveriam dirigir todo ser humano, toda atividade humana. Se todo ser humano seguisse aí as 10 maravilhosas palavras, ou como ele costuma chamar, 10 mandamentos, não haveria problema no mundo, não haveria mais conflitos, não haveria miséria, não haveria fome, não haveria desgraça nenhuma acontecendo. Só acontece porque a maioria das pessoas não seguem os 10. Segue 1, segue 2, segue 5, às vezes 8, né? Mas os 10 são poucos aqueles que se dedicam a praticar os ensinamentos, cumprir os mandamentos do Eterno. E nós temos que 3 às 7 é 21, né? Se você lembra lá de uma alegoria que fizemos das letras, né? Todas as letras se apresentaram ao Criador dizendo: eu quero ser, né, a letra que inicia a escritura, que inicia a Torá. 21 letras se apresentaram, e a letra número 1, a Aleph, né, o Aleph não se apresentou. Então o Eterno disse: você será, né, você será atribuído a mim. Então eu vou estar no número 1, Adonai Errad. Então nós temos aqui as outras 21 letras, né, as outras 21 letras que estão aqui nesse produto 3 vezes 7. Então você vê aí que o 3 e o 7 tem um significado muito importante. E então nós temos aqui 5 números: o 3, o 7, o 10, o 21 e o 37, que deu origem a esses outros 4. Né? Então vamos ver aqui o terceiro livro. O terceiro livro naquela planilha é o livro de Vaikra, com 27 capítulos, né? O terceiro livro da Torá. O sétimo livro é justamente o livro de Shoftim, né? Shoftim, que vem depois de Yehoshua, né? Então esse livro Shoftim é o livro de juízes, é quando os juízes passam a julgar, a orientar as pessoas que estavam na Terra Prometida. E era esse o desejo do Eterno, né? Que o mundo fosse julgado por juízes e não por reis, como o povo depois decide. Queremos reis, e aí passa a ter reis. E aí nós temos, né, o Shemuel Bet Shemuel, que é um juiz, né, é um sacerdote e é um juiz também, né, e ele passa em Shemuel 1, Shemuel 2, ou Shemuel Aleph, Shemuel Bet, ele passa então a escolher os primeiros reis, né, o rei Shaul e o rei Davi. E aí o livro de Shemuel Bet, ou segunda Shemuel, tem 24 capítulos. Depois nós temos o livro de Kohelet, Provérbios, né? Kohelet, Kohelet é o livro de Eclesiastes, né? Escrito pelo rei Shlomo. Shlomo Hamel escreveu o livro de Mishlei, Provérbios, Kohelet, Eclesiastes e o livro Shir Hashirim, ou seja, Cantares ou Cântico dos Cânticos. E nós temos agora o livro de número 37, que é Hagai, um profeta chamado, traduzido como Ageu, que estão 2 capítulos. Então vamos pegar esses números de capítulos, né? 27, o 21, o 24, o 12 e o livro número 2, e vamos somar, né? Vamos somar esses livros todos, e nós vamos ter aqui novamente o número 86, a gemátria do nome Elohim. Então aqui nós temos novamente
né, novamente associado a um número tão importante dentro da Torá, dentro da Escritura, um número que talvez você, algum tempo atrás, não soubesse ser tão importante, né, você vê que o Eterno assinou esse número, o Eterno colocou assinatura sobre os números 3, 7, 10, 21, 37. Né? O Eterno colocou a sua assinatura nesses livros. E já uma pequena correção aqui, né? Porque eu havia colocado aqui um outro título, e na verdade o título correto é a soma dos valores dos livros referente aos números 3, 10, né, 3, 10, 21 e 37. Então, novamente, aqui é de se espantar, né? Como é possível, né? Como é possível ter tanta coincidência. Claro que você que acompanha aqui os estudos do canal, você que acompanha o estudo da Torá na sua língua original, no hebraico, você já não se espanta com isso, porque você sabe, você tem certeza que quem escreveu a Torá, quem ditou, né, as profecias aos profetas, quem ditou os escritos para aqueles que os escreveram foi o Eterno que apresenta a sua escritura para o ser humano usar, para o ser humano praticar em todos os dias da sua vida. Então não há nenhuma impossibilidade nisso, porque o Eterno é o Criador de todas as coisas, é o Criador da matemática, e ele definiu esses números, colocou esses números no lugar certo. Né? A gente se espanta quando a gente acha que foram 50 autores diferentes, em épocas diferentes, e aí, né, criaram um código aí que foi passando de um para outro durante 3.000 anos praticamente, para que esses números aparecessem, né? Um dia que alguém quisesse estudar esses números aparecessem. Isso aí, né, é totalmente impossível, é totalmente implausível que uma coisa dessa tivesse acontecido. Agora voltemos lá ao primeiro verso da Escritura, ao verso Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. São 7 palavras, 28 letras, né? E cada palavra, a primeira palavra soma 913, a segunda 203, Elohim 86, Et 401, Hashamayim 395, Ve'et 407 e Haaretz 296. Né? Se você somar isso tudo, nós temos aquele número 2701. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse número 2701 e vou escrever como uma quantidade de minutos e associar cada minuto, né, cada minuto a um livro da Escritura. Será que é possível fazer isso? É um estudo. Será que eu vou chegar em algum lugar interessante? Vamos ver. Né? Vamos transformar esse 2.701 minuto em horas. Olha, como é que a gente faz isso? Né? Eu vou dizer para você o resultado. 45 horas e 1 minuto, ou 45, 2.01 H, como a gente escreve horas, né, no nosso idioma. Mas como é que eu chego nesse número? Você não quis estudar isso lá na escola, você não quis aprender isso, mas agora é a hora de você aprender. Como é que a gente faz isso? Olha, eu sei que em 60 minutos, né, em 60 minutos eu tenho 1 hora. Então, em 2.701 minutos, quantas horas eu tenho? Eu tenho 45, faço essa divisão, 0,016667 horas, ou seja, uma dízima periódica. Agora, eu não quero apresentar isso dessa maneira, eu quero apresentar em termos de hora e minuto. Então, como que eu faço isso? Eu tiro aqui o número 45 desse valor, ou seja, o número redondo de horas, e fico aí só com a parte da fração. Aí eu multiplico essa parte da fração por 60 minutos, e eu tenho 0,1 minuto. É assim que a gente faz conta de horas. Né? Então você tem 2 horas e meia. 2 horas e meia
você tira o 2, fica com meia hora. Meia hora você multiplica por 60 minutos e você tem 30 minutos. Então 2,5 horas é 2,30 horas, 2 horas e 30 minutos. Fácil, né? Não requer prática, não requer habilidade, simplesmente pensar um pouquinho que a matemática, né? A matemática é muito simples. Então, nós temos aqui 45 horas e 01 minutos. Então vamos agora pegar todos os livros, 66 livros, e distribuir durante essas 45 horas e 1 minuto. Eu não vou colocar a planilha toda aqui, porque é uma planilha monstruosa, né? Uma planilha aí de dezenas de colunas. Então eu só vou colocar aquelas que são importantes para o nosso estudo. Então, no primeiro minuto, o livro de Bereshit, que tem 50 capítulos. No segundo minuto, Shemot, né? E aí fazemos com todos os minutos, né? No 1 hora e 6 minutos nós temos o livro de Risaion com seus 22 capítulos. E aí a gente faz isso até chegar no 2701, que são 45 horas e 1 minuto. Né? Então aqui você tem 2101, como já passou um dia, 24 com 21, dá 45 horas e 1 minuto, que é o livro de Esther com 10 capítulos. Se depois você quiser essa planilha inteira, me manda um e-mail que eu te mando a planilha aí pelo e-mail, né? Caso você não queira fazer, né? Fazer por você mesmo essa planilha. Essa aqui eu vou colocar no Telegram, mas a outra eu mando para você, né? Para aquele que quiser, eu mando a planilha por e-mail. Então vamos pegar, né, os livros que tem a posição 3 e 7, né, que são os números que a gente discutiu agora há pouco, os números 3 e 7, ou seja, 3 horas e 7 horas. Nós temos aqui 3 horas, o primeiro, que é o livro de Gálatas. O livro de Gálatas tem, né, ocupa a posição 180 e tem 6 capítulos. Um outro livro que tem a posição 3 horas é o livro Sofonias, né, como é traduzido, Sofonias, que tem 3 capítulos, que está na posição 1620, bem lá na frente, né, bem lá na frente, já passado aí para o segundo dia. Nós temos um livro que ocupa a posição das 7 horas, que é o livro de Irmeiarro, o profeta Irmeiarro, que tem 52 capítulos, está na posição 420. E nós temos também o livro de Segunda Reis, né? Segunda Melahim Bet, né? Que é justamente o livro que ocupa a posição 1860, que tem 25 capítulos. Então vamos agora pegar aqui o livro de Gálatas, 6 capítulos, o livro de Sefaniá com 3 capítulos, o livro de Irmeiarro com 52 e Melahim, né? Melahim que tem 25. E vamos somar esses números de capítulos, né? Vamos somar esses números de capítulos e vamos ter o que? Vamos ter exatamente a gemátria do nome Elohim, a assinatura de Elohim nesse texto, nesses livros, né? Esses livros que repetem o número 3 e o número 7. Acontece 2 vezes o número 3 e 2 vezes o número 7. Então, nesse 2.701 minutos, nós temos somente 4 aparições desses 2 números. Então, é algo realmente, né, realmente, né, impressionante. Parece até brincadeira que isso dê certo, né? Como é que a gente consegue chegar nesses números de forma surpreendente, né, que o Eterno colocou aí para a gente descobrir, né, para a gente estudar a Torá, praticar a Torá. Mas se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais, né, certamente a gente vai encontrar mais detalhes. E esses detalhes vão abrir, né, a tua percepção para entender o texto da Torá, para entender as palavras que nós estudamos aqui no Shabat. A cada Shabat nós estudamos uma porção, né? E quando você passa a estudar o hebraico, quando você passa a se dedicar ao estudo da Torá, buscar esses segredos embutidos, você vai ter mais
amplidão, mais facilidade de perceber as escrituras, a entender um pouquinho mais a Torá, quando um Moré trouxer aqui no canal um estudo daquela Parashá Shavua, né? Então você vai perceber mais e mais detalhes, você já vai fazer automaticamente essas conexões com os números, com as letras. Então é essa a ideia da gente trazer esse estudo aqui para você. Então, novamente, aquela frase que nós já conhecemos, né? Nós já conhecemos bem essa frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa frase eu não me canso de falar, né? Porque ela é muito significativa na minha vida, na minha escolha de estudar a Escritura. Foi a partir dessa frase, né? A primeira frase, né? Que me levou a estudar a Escritura. Claro que eu poderia fazer como muitos, começar lá pelo capítulo 22 de Isaiah, mas aí, né, felizmente o Eterno iluminou o meu caminho para começar do princípio, né, começar em Bereshit e não começar lá pelo final. Então essa é a minha predileção por essa frase, porque ela tem um significado muito importante na minha vida, na descoberta da Torá, iluminando o meu caminho. Esse número aqui, né, nós já somamos ele, dá 2.701, que é o produto de dois números primos, o 37 e o 73. Então, o 73 ele é um número muito, muito interessante. Se você lembrar do nosso ano solar, por exemplo, o nosso ano solar tem 365,25 dias, mas vamos considerar só a parte inteira, sem a parte decimal, 365 dias. Né? O que isso tem a ver com 73? 365 dias é justamente 5 vezes 73. Então nós temos aqui, né, nós temos o número 73, que aparece no primeiro verso da Torá, multiplicado pelos 5 livros da Torá, e nos traz aqui, né, o número de dias do ano, o ano solar, né, que como você lembra lá de Bereshit, o sol foi colocado nos céus no 4º dia, justamente para a marcação dos tempos, a marcação dos encontros, a marcação dos dias e a marcação dos anos. Então o Eterno colocou isso e colocou também a sua assinatura. Vamos dizer como que ele colocou a sua assinatura aqui. Né? Então, em 5 vezes nós temos 1 vezes 73, 73, 2 vezes 73, 146, 3 vezes 173, 219, 4 vezes 73, 292, 5 vezes 73, 365. Então, vou pegar aqui os livros, né? Vou pegar aqui os livros e distribuir durante os 365 dias do ano. Então, 1º de janeiro seria o livro de Bereshit. Né? Eu estou colocando aqui 1º de janeiro, mas eu poderia usar qualquer data, né? Desde que começa naquele dia e termine o 365 dia anterior. Né? Então, no calendário gregoriano, o 1º dia do ano é 1º de janeiro. Então eu coloco aqui Bereshit, dia 2 o livro de Shemot, dia 3 Vaikra, no dia 100 o livro de Nahum, no 84 o livro de Iov, né? E assim por diante. Então nós temos aqui o primeiro 73, que aparece, é justamente o livro de Shoftim, né? O livro Juízes, que cai justamente no dia 14 de março, que geralmente, né, é nesse dia que nós temos Pessah, por volta desse dia aí que a gente tem, né, nós temos a Pessah. A Pessah acontece geralmente no mês de março. Então, nós temos aqui, continuando, nós vamos ter aqui o 146, né, 2 vezes 73, nós vamos ter a segunda Divrei Hayamim, o segundo livro Divrei Hayamim Bet, né? Crônicas.
Crônicas, o segundo livro de Crônicas, que tem 36 capítulos. E nós temos também o livro de Correlete, né? Correlete, o livro de Eclesiastes, que está na posição 219. Então nós temos aqui já 3 livros. Né? Não, nós temos mais 2 livros. O livro que está na posição 292, o livro de Roshea, Oséias. Né? Oséias, que está aqui na posição 292, ou seja, 4 vezes 73, que tem 14 capítulos. E nós temos finalmente o último livro, né? O livro que está na posição 365, não o último livro da Torá, da Escritura, mas o último livro que se encaixa aqui, né? Que se encaixa aqui, nós repetimos, nós começamos várias vezes, olha, você vê que Bereshit, né? Bereshit começa aqui de novo, Bereshit, Shemot, Vaikar, né? Terminando, é o ciclo, né? É o ciclo que a gente já discutiu um pouquinho antes, né? Já discuti um pouquinho antes no círculo. Então nós temos aqui o livro de Habacuque, que tem 3 capítulos, e esses números são muito interessantes. Se Oshea tivesse 13 capítulos ou 16, já seria, né? Já seria, já não teríamos como fazer esse cálculo. Se o livro de Habacuque tivesse 2 capítulos, ou 10, ou 5, né? Nós já teríamos um estudo levando a um outro número, mas quis o Eterno que Oshea tivesse 14 capítulos e Habacuque 3, ou seja, aqueles que dividiram a Escritura, né, em capítulos fizeram de acordo com a orientação do Eterno. Eles podem até nem ter lembrado disso, mas o Eterno colocou na mente deles que essa deveria ser a divisão. Né? Então nós temos aqui Shoftim, Divrei Hayamim Bet, né? segunda Crônicas, Correlete, Eclesiastes e Oshea e Habacuque. Somando então todos esses números, que número você acha, né? Então vai dar, né? Vai dar certamente um número que você já conhece, nós já vimos muitas vezes esse número, a gemátria do nome Elohim, o número 86. É realmente espantoso, é realmente fantástico a gente conseguir chegar, né? Chegar a esse número e nos espantamos sempre como é possível isso, né? Como é possível o Eterno colocar, esconder esses números. Ele só faz isso porque a sua mente, ela contempla todo o universo está dentro do seu ser, da sua mente. Ele criou o universo, ele criou a matemática, ele criou os números, as letras, ele escreveu toda a Torá, ele soprou no ouvido de cada um dos profetas e daqueles que escreveram os escritos, ele soprou as palavras para que cada um escrevesse exatamente aquilo, né? Aquilo que ele queria, que ele nos deu como uma bênção para que a gente use no nosso dia a dia, para que a gente pratique. Né? Não tenha vergonha de utilizar a Escritura no teu dia a dia, de agir conforme a orientação do Eterno. Não tenha dúvidas de que ele traz todo o ensinamento para você, de que ele traz para você tudo o que você precisa saber dentro da tua vida para se conduzir corretamente em todos os teus caminhos. Então nós vimos, desde do último estudo, 7 assinaturas de Elohim. Nós vimos lá no primeiro verso da Torá, né, na duração do ano médio, quando a gente falou das 5 datas que são apresentadas no Mabul, né, no momento que o Eterno diz que vai começar o Mabul, ele diz no ano 600 da vida de Noah, no segundo mês, no dia 17 do mês. Então aí você tem todos esses detalhes, são 5 datas apresentadas em Bereshit, nessa forma completa de ano, mês e dia. Né? E aí nós tivemos a primeira vez a assinatura de Elohim nesse texto. Depois nós tivemos na divisão dos livros
da Bíblia, de toda a Escritura, né? Como eu disse para você, no meu entendimento, nós temos um Tanar apenas, não um Tanar hebraico, mas um Tanar único, que é a Torá, né? O T de Tanar é a Torá, os Neviim, os profetas, que é o N, e os Ketuvim, os escritos. E os escritos são divididos em duas partes. Os escritos do povo de antes do primeiro século da nossa era e aqueles escritos que foram escritos pelos seguidores de Yeshua, os Natsirim, os nazarenos, né? Então são os escritos nazarenos. Então, Torá, profetas e escritos, e dentro dos escritos, os escritos nazarenos. Não há divisão, né? A divisão que foi feita pelas religiões, que transformou o Tanar em um livro relativo aos israelitas, aos judeus, e o outro livro somente para os que vieram depois, né? Só focando nos ensinamentos de Yeshua, esquecendo que Yeshua nos trouxe a prática dos ensinamentos do Eterno no seu mais alto nível, né, para que a gente aprenda a praticar e não fazer como fizeram, né, desligar, né, desvirtuar o ensinamento do outro. Nós vimos também a assinatura de Elohim na velocidade da luz, a velocidade que hoje já sabemos na física que é a velocidade limite para qualquer informação se propagar no universo, né? Então é a velocidade limite que qualquer coisa pode atingir. Então nós temos aí, né, um conceito que veio há cerca de 100 anos atrás, a velocidade da luz, que veio através de estudos científicos que foram permitidos pelo Eterno para que a gente chegasse nesse estudo, para que a gente conseguisse identificar essa velocidade, né? Nós vimos hoje a assinatura de Elohim nos números dos capítulos inicial, médio e final da Torá. Nós vimos no número 37, um número tão importante, a base, né? A base da primeira frase da Torá, né? Esse número 37 que somados dá 10, então nós temos o 3, o 7 e o 10, muito importantes em toda a Escritura. O número 2701, que é relacionado, né, ao tempo de criação de todo o universo, ao tempo que o Eterno criou todo o universo, que está descrito no primeiro verso da Torá. E também nós vimos a assinatura do Eterno na duração do ano solar, o ano que ele nos diz que colocou no céu, né, nos colocou nos céus o sol para que a gente marcasse o tempo. A gente poderia ter um ano de 380 dias, a gente podia ter um ano de 280 dias, poderia ser um número totalmente diferente, mas o Eterno, né, o Eterno calibrou o nosso planeta, a posição do nosso planeta ao redor do Sol, para que a gente tivesse esse número, e ele trouxe a sua assinatura dentro desse período. Então, nós vemos lá no livro de Terrilim, no livro Terrilim 111, verso 10, ou seja, Salmos, né, o livro de Salmos, nós temos Reshit, princípio, Chokhmah, princípio de sabedoria, Irat Adonai, é temer Adonai, é temer ao Eterno. Serol Tov, bom senso, Serol Tov, bom senso, Lerol o Seichem, existe para todos que o fazem, ou seja, para todos que temem ao Eterno. Então, para todos que temem ao Eterno, né, inicia a sabedoria no coração dessa pessoa, na consciência dessa pessoa, e vai haver bom senso para ela vai conseguir discernir, né, ter discernimento, ter entendimento, né, o Ruach Hormah, Ruach Binah, que vem sobre aquele que teme ao Eterno. Terrilator
suas orações, omedet laat, permanecem para sempre. Então, aquele que teme ao Eterno, aquele que segue as suas instruções, aquele que com isso vai desenvolver sabedoria e entendimento, vai ter bom senso, a este então, é dada essa bênção de que as suas orações vão permanecer para sempre, ou seja, as bênçãos que ele dedicar ao Eterno serão ouvidas, as suas necessidades, os seus pedidos ao Eterno serão atendidos. Nós temos aqui a palavra Irat com o valor, com o valor 611. Com o valor 611 aqui, nós temos aqui 400 do 10 do Yud, 200 do Resh, 1 do Aleph e 400 do Tav, somando 611. E nós temos aqui a palavra Torá, 406, 606, 611. Então, Irat Adonai, o temor ao Eterno, é a prática da sua Torá, a prática do seu ensino. A base de todos os 66 livros são justamente os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros não podem nunca ser separados dos outros 66. Você pode até não ler o Risayon, você pode até não estudar Yeshayahu, você pode até não gostar de ler os Salmos, Pode ser que tenha alguém que não goste de ler os Salmos, Mas você não pode nunca deixar de estudar a Torá, os 5 primeiros livros. Eles são a base de tudo. É a partir dessa base que você vai desenvolver sabedoria, você vai desenvolver temor a Adonai. Então, quero agradecer a você por participar desse estudo, por acompanhar o nosso estudo aqui no canal, por acompanhar todos os estudos aqui do canal. Nós temos estudos desde domingo até a quinta-feira. No Shabat a gente tem o estudo do Kabbalah Shabbat, o estudo do Shaharit Shabbat, a minha porção da Torá, ou seja, o estudo trazido no sábado às 14 horas, e nós temos o Arvit Shabbat. Então nós temos estudo aí para todos os dias, diferentes tipos de estudo. Às vezes você não consegue ver todos os dias, mas você tem aí no canal, Você tem aí no canal e você pode ver a qualquer momento, você pode assistir a qualquer dia, a qualquer hora do dia, Você pode, enfim, organizar o seu tempo aí para fazer esse estudo. Então, Shalom, Shalom, nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat. Vou deixar para você agora o Salmo, Aleluia, Aleluia. Louvem ao Eterno, louvem ao nosso Elohim, Louvem ao nosso Criador, louvem ao nosso Pai. Então, vou trazer para vocês esse Salmo. Shalom, Shalom. Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia ozo, Hallelu bikvotav Hallelu kerodovro. Hallelu bete kashofa, Hallelu bebene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, kol asher mater leka. Hoi Halleluja,
הללוקה, הללו כלבל קודשו, הללו בירכיה עוזו, הללו בעקבותיו, הללו כהוד ובלו, הללו בתק השופר, הללו בלמנה ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בצידי לשמה, הללו בצידי לתחועה, אוי כל השלמתיה לכאן, אוי הללוקה, הללו בצידי לשמה, הללו בצידי לתחועה, אוי כל השלמתיה לכאן, אוי הללוקה.